Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Shabbat Shalom, caros amigos. Então vamos agora fazer a leitura da Parashá Ki Tavo. Parashá Ki Tavo, dá uma pincelada nela. Essa Parashá que começou essa semana começamos essa Parashá. E vou dar uma pincelada na primeira parte dela, tá? A primeira parte dela nós vemos, mas ficou assim, muita coisa para se falar dela. Então vamos falar da primeira parte dessa Parashá que diz assim, ó. V'haya ki tavo elohe haaretz asher Elokecha noten lecha nahala ve'rishta v'shavita ba. A palavra diz assim: quando entrares na terra que teu Deus te dá, como herança tomarás posse dela. Aqui está falando de conquistar, tomar posse no sentido de conquistar, de habitar, de se assentar nela, porque ninguém toma posse de uma terra, né? Ninguém consegue uma herança se não estiver dentro dela. Então, aqui o Moshe Rabbeinu, nos seus últimos dias de vida na terra, faz o seu segundo discurso de despedida. Mas orienta o povo de Israel, o povo judeu, quando entrasse na terra Aretz Canaã, né, porque eu a Aretz, né, porque nasce na terra, né, que te dou por herança, né, noten lecha nahalá, que estou te dando por herança, né, vai verishavitar, e verishavitar ba, quando vocês assentarem, estiverem dentro dela. Então tem aqui uma cerca de possessão, e aqui vem umas mitzvot acerca das primícias. O povo judeu, ele teria que pegar as primícias dos frutos da terra, né? Aqueles frutos que nós conhecemos, que azeitona, tâmara, né? Figo, romã e algumas cevada, algumas espécies, né? Da terra de Israel, que a terra de Israel é trigo, que a terra de Israel é abundante. São 7 espécies de frutos que dão na terra de Israel e tinha que ser levado bicurim, né, os primeiros frutos, como presente para os sacerdotes. Né. Então, dentro dessa paraxá, vem relatando, e aqui vem especificando o que eles tinham que fazer. Era um teste para eles, para que eles pudessem fazer assim, esse serviço, né, a Hashem, né, porque na verdade era um teste, porque no primeiro ano você não poderia provar do fruto, o segundo também não, o terceiro também não, e quando desse o fruto, imagine, os primeiros frutos você poderia tirar para você. Agora eu vou desfrutar, trabalhei na terra 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando, agora é meu, não, primeira parte que dá para o sacerdote, já pensou, gente? Então, mas tudo isso é um conserto, tá? Era um conserto que tinha que ser feito acerca do ex-Adat, a qual Adão, do Marichão, né, ele comeu do fruto que não era autorizado. Ele comeu do fruto que não era autorizado, e diante de tudo isso, ele teve que fazer o quê? Um conserto, né? O povo de Israel estava fazendo um conserto, né? Porque você não pode pegar daquilo que não é autorizado. Se você pegar daquilo que não é autorizado, é roubo. Então a gente estava aqui, além de estar testando o coração do povo de Deus, dando bênçãos, né? Porque através dessa fidelidade ia haver chuva, ia ter prosperidade, a terra ia produzir, a Hashem ia livrar eles de muitos males, como nós vamos ver aqui nessa paraxá. Então essa paraxá tinha uma declaração que eles queriam que fazer, né? A declaração, e nessa declaração que eles faziam, eles declaravam sobre o que aconteceu com Jacó, né, da perseguição, mas não cita o nome de Lavão, tá, gente? Aqui a Paraxá
não cita o nome de Lavão, porque a Paraxá não quis dar a condição de um perverso ser citado numa hora de entregar um benefício ao sacerdote. Então aqui a Shem falou, não, esse perverso não vai aparecer nessa parte da Paraxá. Então aqui, vemos aqui também essa parte acerca dos bicurim, e vemos a parte do primeiro dízimo e do segundo dízimo também. Aqui as obrigações eram obrigações agrícolas, tá, gente? De doar produtos agrícolas, né, aos levitas, ao convertido, ao órfão, né, os dízimos. Mas vamos chegar aqui hoje, né? Moshe estava renovando uma aliança com o povo judeu, para o povo de Israel não desgredir, né, uma aliança e fazer uma promessa. Olha, quando vocês entrarem na terra de Eretz Canaã, vocês tiram pedra, 12 pedras assim, vocês vão entrar naquela terra, né? Vocês vão enfrentar os inimigos que tem lá, vocês vão vencer. E estava dando as afirmativas e reafirmando uma aliança. Eu serei Deus para vocês, se vocês fizerem tudo direitinho, que eu estou passando para vocês, toda a Torá que vem do Monte Sinai, se vocês honrarem, eu ajudarei e faz uma aliança. Ele renova uma aliança diante do monte de Gerizim e do monte Ival, né? Reúne seus tribos de um lado, seus tribos de outro, posiciona os sacerdotes, né? E começa ali a falar, né? Renovar a aliança, né? Renovar as promessas, toda a Torá, e vem trazendo aqui, gente, hoje, né? Essa Paraxá Kitavô, ela tem 98 maldições. 98 maldições, gente. Né? Tem uma Paraxá que ela tem muitas maldições também. Berrucotai, tem 49. E aqui, gente, tem 98, o dobro de maldições. Mas tem um fundamento nisso daí. Tem um fundamento nisso aí. O que você acha? Maldição, ele era maldição mesmo ou não era? Não era, né? Maldição não era maldição, gente. Na verdade, quando a bênção vem aqui para a terra, né, ela vem de uma maneira muito forte. Quando o recipiente, o cri, recipiente, ele não está preparado, aquela bênção ela é transformada em quê? Em maldição. Na verdade, é uma substituição da bênção. Mas essa maldição não era para a pessoa, por mal da pessoa, não. Não quer dizer que maldição é que a pessoa vai perder o que é dele no mundo vindouro. Não. Temos que ter uma mente aberta. Porque muita pessoa pensa, não, foi maldição de perseguição, de sofrimento, de parar no exílio, de ser golpeado, de ficar pobreza na terra, tudo isso de não cumprir o que a Torá, não cumprir as mitzvot da Torá. Então viria tudo isso daqui que nós estamos falando aqui hoje, as maldições. E vamos passar aqui, gente, dentro dessas maldições, 98 maldições, gente. 98. Por quê? Porque quando 48 Berrucotai, porque quando na chegada de Shavuot, vou passar a explicação para vocês aqui. Olha só, o que diz aqui? Advertência aqui para Kitavô, contém 98 maldições. Enquanto a advertência de Berrucotai contém a metade deste número, 49 maldições. A razão principal para esta descrição reside no fato de que as maldições de repreensão não têm intenção de ser meras punições, mas ser bênçãos disfarçadas, que purgam e refinam espiritualmente a pessoa, tornando o receptáculo apropriado para a bênção ainda maiores de Deus. Então a gente vê aqui, percebe uma coisa, que essas maldições, ela tinha intenção de quê? De fazer a pessoa se refinar, se consertar, fazer chuvar. Gente, nós temos um dia muito propício nessa Paraxá, e dias muito especiais, estamos no mês de Elul. Esse mês, ontem, foi aniversário da Hassidut, dia do nascimento do Baal Shem Tov, do Rebbe, nosso Abi Zalman de Liad, fundador do movimento Rabad.
Então, gente, foi um dia muito especial. Esse mês é um dia muito especial, em que o rei está no campo. Então, é o momento da gente, assim, buscar verdadeiramente a Shem, entregar nosso coração para Ele, para que possamos alcançar, não bênçãos disfarçadas, mas bênção mesmo. Porque está falando aqui que as maldições, na verdade, eram bênçãos disfarçadas, para que o homem possa se refinar, para que o homem possa se consertar, para que ele possa melhorar o seu receptáculo apropriado para receber as bênçãos reveladas. Então, não tenha, muitas vezes acontece alguma coisa na vida de um ser humano, um teste, uma dificuldade, acontece uma enfermidade, acontece uma perda de dinheiro, um dano, um prejuízo, mas não tenha isso como maldição, tenha como uma bênção disfarçada, para que você possa se refinar e melhorar. Nós temos que ter isso na nossa cabeça, como diz Baal Shem Tov, né? Tudo é Hashem, até um vento que sopra numa folha, faz aquela folha rolar, a pirueta de um lado e do outro, e cai em cima da largata para proteger do sol. Até isso é movimento de Hashem, até isso é Hashem. O mar que sopra forte e de repente para de soprar, é Hashem. Então nós entendemos, tomamos uma topada, é Hashem. Tudo é Hashem para uma expiação, é uma expiação. Então, vamos entender aqui, a repreensão da Parashá Berkotai, que é lida antes de Shavuot, uma preparação espiritual que possibilita a pessoa receber a Torá. Mais uma vez, o que ocorre em cada Shavuot, a repreensão da nossa Parashá, é lida com um pouco antes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, nos prepara para as grandes festas. Essa Parashá Kitavô é lida em Rosh Hashanah, antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur, nos preparando para as grandes festas. Porque, gente, aqui tem muito, olha só o que diz aqui. Esta é a razão principal, porque há mais maldições aqui em Parashá Kitavô, pois em Shavuot, quando o povo judeu recebe a Torá, eles caem no nível de tzadikim, pessoas justas, mas em Rosh Hashanah e Yom Kippur, em que a fase primordial é no esforço do homem para retornar a Deus, nós alcançamos o nível de Baalei Teshuvah. Baalei Teshuvah é que os penitentes, né? A pessoa que faz penitência, e que faz tanta penitência que ele é o dono da Teshuvah, né? Baal aqui é dono, o senhor da Teshuvah é muito mais elevado do que Tzadik. Muitas maldições, bênçãos disfarçadas, são lidas nesta Parashá para prover a grande preparação espiritual necessária para atingir este nível sublime, baseado na Sirá do Rebbe de Lubavitch, volume 2, página 3, 9, 2, 3. Então nós vemos aqui, gente, o quanto é importante a gente entender, né? Porque tem pessoas que não entendem, é maldição, é praga, né? É castigo. Gente, a visão da Torá é diferente da visão do homem. A visão da Torá é diferente da visão do ser humano. Então vamos lá, gente. O que diz aqui a última palavra? Diz assim, porque vocês não servirão a Deus, seu Deus, com alegria e contentamento no coração. Então, a última palavra, a palavra dos Hassidim. Sirá significa alegria, quebra todas as barreiras. Esta também é a qualidade singular de Mashiach, que é o descendente de Pérez. É mencionado como aquele que quebra através de Apórex. Eu assim ofereço a seguinte sugestão e pedido, que nós aumentemos a alegria com o tempo de trazer Mashiach e a verdadeira completa redenção. Apesar de estarmos no mês de Elul, gente, preparando para Rosh Hashanah, o dia do julgamento, não podemos perder a alegria. Por quê, gente? A alegria, ela tem que fazer parte da nossa vida até para Teshuvah, porque é a oportunidade que a Hashem está nos dando, é a oportunidade que a Hashem está colocando na nossa mão. Quantos não têm essa oportunidade e não conhecem? Vão passar decretos amargos sem conhecer, vão passar dificuldades sem conhecer, que poderia ter consertado. Então, Baruch Hashem, nós temos que ter essa alegria, que podemos consertar muita coisa na nossa vida, amenizar decretos, adoçar eles, né, e assim por diante. Então, muitas vezes você, às vezes, Shalom poderia perder 10 mil reais,
acaba perdendo 5, 2, até nenhum, depende da techuvá. Você poderia ter às vezes chegou uma enfermidade muito grave, você acaba amenizando, porque você fez techuvá e acaba até nem tendo. Então, olha o efeito da techuvá que acontece no mês de Elul. Então, gente, aproveitar essa oportunidade. Então, aqui vem dizendo assim, através de todos esses anos de exílio, o povo judeu tem ansiado pela redenção e rezado por ela sinceramente, dia após dia, nas gerações anteriores. A ênfase principal do movimento racídico era difundir as fontes da Hassidut, e nós estávamos tão fortemente centrada na finalidade desse processo, de trazer Mashiach. Então, gente, é uma época propícia para trazer Mashiach. Era saber que o objetivo desse empenho era trazer Mashiach em tempos. Falamos sobre esta meta, mas não era o foco de atenção. Depois que o Rebbe anterior emitiu o chamado, imediatamente a techuvá, imediatamente a redenção, a ênfase foi colocada em trazer de fato Mashiach, a ponto de que cada fase de nossos esforços, em nosso serviço divino, incluindo os esforços de difundir as fontes da Hassidut, precisa estar constantemente empenhada com o objetivo de trazer Mashiach, pois esta é a missão de nossa geração, realmente trazer a redenção. Muitas décadas se passaram desde o anúncio do Rebbe anterior e das barulhentas atividades que surgiram para trazer Mashiach. No entanto, Mashiach ainda não veio. Não há como explicar isso. Nossos sábios afirmaram que todas as épocas designadas para a chegada de Mashiach já passaram. E certamente não existe só um judeu que não teve vários pensamentos de techuvá. O que ainda precisa ser feito? Como resposta, eu sugiro, como mencionei acima, que a abordagem necessária é a expressão de alegria pelo mérito da vida de Mashiach. Alegria quebra barreiras, inclusive as barreiras do exílio, e alegria tem potencial, o único de trazer a redenção. Esta alegria certamente nos levará à alegria máxima, o júbilo da redenção, quando nossas bênçãos estarão repletas de alegria. Salmos 126, 2, extraído da Sirá para Shabbat Kikse, 5.748, é a tradução livre. Então nós temos aqui dentro desta paraxá, gente, uma importante conotação. Ela vem falando de bênçãos e maldição, essa paraxá. Pensa quando o povo judeu, quando nós, Benenoa, Batimua, cumprimos nossas mitzvot, cada um de forma adequada, da forma que a Hashem passou. O que acontece? A gente é protegido, nós estamos livres. O povo judeu saindo do exílio, voltando para a terra de Israel, nós saindo desse exílio, porque Israel quer dizer aquele que é direto para Deus, mas a palavra Mitzrayim, Egito, representa limitação, prisão, representa fronteira. Então achei no que é nós presos nas fronteiras, achei no que é nós presos em julgos humanos. Achei a Torá não é um julgo humano, a Torá é preceitos que nos vai dar conexão com a Hashem, vai nos dar condição de nós sair do exílio, vai dar condição de nós sair da limitação e vamos influenciar o mundo a fazer o mundo melhor com a vinda com a manifestação e revelação do verdadeiro Mashiach. Mashiach está pouca, gente. Mashiach está perto de aparecer. Então nós podemos transformar as bênçãos em maldição. Como? Como posso transformar? Vamos lá, gente. Moshe não garantiu o povo judeu que ele mataria seus inimigos. Somente disse que os inimigos estariam impedidos de lhe fazer dano. A partir disso, vemos aqui que quando o povo judeu segue as instruções da Torá, é uma bênção divina, não para si próprio, mas para o mundo inteiro. Até mesmo nossos próprios inimigos podem viver em paz e segundo sua própria terra, sendo impedidos de nos prejudicar de qualquer forma. Então, quando o povo judeu cumpre a Torá, está protegendo não só ele, mas o mundo inteiro está se beneficiando. E nós estamos aqui, gente, nesse noite de Shabbat, um dia especial, um dia que nós tiramos um pouquinho da nossa vida para louvar Hashem, porque somos parte de Hashem, temos parte com Ele.
Ele nos criou, Ele nos colocou neste mundo. E esse mundo aqui tem um propósito. Nós temos um propósito muito grande na criação. Então que através dessa paraxá possamos transformar até as bênçãos disfarçadas e bênçãos reveladas, mas que possamos aproveitar esses momentos para que possamos ter a revelação do Mashiach, junto com o povo de Deus, transformando esse mundo num mundo melhor, um mundo sem crime, um mundo sem violência, um mundo sem ódio gratuito, o que nós temos visto aqui nesse mundo nesse dia: ódio gratuito, violência, aumento da criminalidade, guerra em vários países, dores. Então, gente, o verdadeiro Mashiach não se manifestou, porque a missão do verdadeiro Mashiach é acabar com a dor, acabar com a fome, acabar com tudo isso que nós vivemos aqui hoje nesse mundo. Então, um mundo de paz, um mundo de alegria. Então, que esse Shabbat é um Shabbat tão especial, gente, um Shabbat muito doce. Então, que possamos ter alegria de estar conectados com a Hashem, porque nem todos têm essa alegria. Porque quantos nesta hora estão perdendo a sua vida? Quantos nesta hora, não só a vida física, mas perdendo a vitalidade que Deus manda para eles em coisas banais. Temos certeza, nós estamos aqui dentro da mente, não estamos na banalidade da vida, mas estamos fazendo aquilo que é certo, preparando este mundo, assim como um casamento, sustenta um tapete vermelho, que coloca a roupa, aí vai entrar a noiva, o noivo está ali esperando, e o que é que acontece? Ali debaixo da roupa estão abrindo, está aquele que vai ler ali o contrato de casamento, e ali o contrato, rápido canta, para o Hashem, para o mundo. O que acontece? Fica aquela união tão bonita, todos comemorando, celebrando. Então, gente, está chegando o tempo de nós celebrar a revelação do Mashiach, que é um mundo melhor, que seja breve nosso dia, essa paraxá desse Shabbat, gente.